Na aula de hoje, então, vamos ver sobre o nosso catálogo de hardware e também a instalação de GSD aqui dentro do Tia Portal. Para isso, eu vou utilizar, então, um exemplo de um robô colaborativo da UR. Para isso, a primeira coisa, ir no site do fabricante, baixar os arquivos, realizar a instalação aqui no Tia Portal e depois a parte de configuração que eu vou fazer também. E depois que o arquivo está instalado aqui no Tia Portal, já fica bem simples. Aí a gente tem que cuidar lá dos aspectos de endereço de IP, nome, assim como os outros que nós já fizemos nas aulas anteriores, e também é algo que seja específico relacionado àquele equipamento do GSD. Então, para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é baixar os arquivos. Então, é só vir aqui no Google, neste caso, GSD UR. Assim já dá, pode digitar qualquer outra coisa relacionada ao GSD que você precisa. Guia Profinet, algo assim, vai cair em alguma página relacionada a essa aqui. Então, ó, aqui no site da UR, eles já tem aqui um guia, mostrando como que você configura no robô e como que você configura aqui no Tia Portal também. Então, aqui depois podem ler com calma. Eu vou ir baixando aqui, já para a parte dos downloads. Então, aqui no final, ó, tem os arquivos aqui que estão anexados. Então, aqui, ó, eu vou baixar o primeiro, o GSDML, um arquivo que vem em zip, e também vou baixar a UDT aqui para a gente poder linkar as variáveis. Isso aqui ajuda bastante também. Além disso, tem alguns outros arquivos interessantes aqui, como esse PDF aqui também, que vai explicar, né, sobre como que funciona a troca de informações e tudo entre o robô e o controlador. Nesse caso aqui já baixei, então só pegar ele aqui na pasta. Colocar na área de trabalho. Ok, então aqui está os dois. A primeira coisa que eu vou fazer, então, aqui eu tenho a UDT e aqui eu tenho o arquivo zipar. Então eu vou extrair ele aqui. Tá aqui. Então esse aqui é o GSD. Então agora nós vamos no Tia Portal. Aqui no Tia Portal a gente vem aqui em opções e aqui a gente vem no gerenciador de SD. Primeira coisa que você faz, né? Aqui o diretório, né? De onde está o seu arquivo. Você seleciona. O meu, no caso, está na área de trabalho. Só selecionar essa pasta, ele vai pegar e vai abrir. Ó. Então, nessa pasta, tem lá o GSDML versão 2.42 da UR. É exatamente esse. Aqui ele fala que o status ainda não está instalado no meu Tia Portal. Então, é só marcar e instalar. A instalação, então, completou. Posso fechar. Ele está fazendo agora um update no meu catálogo de hardware. Terminou o update. Aqui, então, eu vou voltar lá para o meu Device Networks. Aqui eu tenho um CLP. Então, coloquei aqui uma CPU 1512C. Não tem nada nela a princípio. Então, eu vou linkar com o R agora. E agora o meu R ele já está instalado. Ele está aqui no meu catálogo de hardware. E aí eu só preciso procurar e encontrar. Posso procurar por palavras-chave, como o fabricante, de cara. Então, aqui eu vou ver se ele vai encontrar. Normalmente o GSD fica aqui em outros dispositivos. Aí se for um dispositivo Profinet, que é esse caso, é só abrir a aba do Profinet. Aqui, ó. Então, lá, o caminho que ficou, ó, outros dispositivos dentro de Profinet, dentro de dispositivos I/O. Então aqui tem, ó, robô colaborativo, UR, GSD versão 2.42, exatamente essa. Então eu posso ou dar 2 cliques aqui, ou eu posso arrastar também para dentro do Tia Portal. Agora que eu fiz isso, fica muito semelhante ao que nós fizemos nas aulas anteriores, com outros dispositivos. Então a primeira coisa que eu vou assinalar o controlador, então que ele já criou a rede. O IP do controlador está .1.
E o do R aqui veio com ponto 2 na sequência. Se precisar mudar, é só mudar por aqui, ou entrar dentro do dispositivo também. Nas últimas aulas, nós vimos também sobre a parte do Device Overview. Normalmente, quando a gente trabalha com GSD, a gente utiliza bastante essa parte. Porque nem tudo vem linkado. Você não precisa utilizar tudo aquilo que vem no GSD. Então, quando um fabricante ele disponibiliza o GSD, ele disponibiliza com todos os recursos que aquele dispositivo tem. Mas às vezes você está querendo comunicar com o R só para fazer a leitura de um dado, você não está querendo escrever nada nele. Então você tem essa possibilidade de ou utilizar todos os recursos ou só aquele que convém para a aplicação, para que não utilize todos os endereços. Aqui neste exemplo vamos utilizar todos. Então aqui, para este GSD, eu tenho essas opções, né? E quando a gente vem aqui em módulos, então nós temos aqui 10 módulos linkados dentro deste GSD. Não é obrigatória a utilização de todos. Quando se vai utilizar todos, está lá no manual da UR, é só linká-los aqui em sequência, que ele já vai mapear os endereços. Isso aqui é que é importante na hora da gente pegar o endereço das variáveis lá. Então, coloquei o 1, 2, 3, 4... Aqui eu pulei o 9, Vou colocar ele aqui. Isso, agora sim. Aqui ficou errado, Aqui tem que tomar cuidado, porque como eu coloquei aquele outro lá primeiro, ele pulou o endereço. Então aqui tá terminando no 151, ele tá vindo para esse e depois voltando. Então isso aqui tem que ficar atento. Então aqui, eu vou deletar esse. Vou deletar esse aqui. Agora sim. Agora eu vou colocar o 9. Agora ele colocou na ordem certinha. E o 10. Porque como a gente vai linkar o UDT e apontar só o endereço inicial, se a gente deixa invertido do jeito que estava, ele vai chegar no momento em que os endereços ficarão trocados. E aí não fará sentido. Então aqui está linkado, a gente já tem os endereços então do CLP que eu preciso para poder comunicar com o R. Então os endereços de entrada começam no I126 e o de saída começa no Q128. Então como já baixamos a UDT, é só só importá-la aqui dentro do Tia Portal para a gente conseguir ver as variáveis já. Então aqui dentro do Tia Portal, eu vou aqui dentro de fonte externa de arquivo, vou adicionar uma nova, vou selecionar a minha UDT, ela vem para cá, o R Data Struct, vou clicar com direito e vou gerar os blocos dessa UDT. Por ser uma UDT, os blocos gerados vieram aqui para dentro de PLC Data Types. Então aqui tem um monte de UDT. Conforme eu disse. Aqui embaixo tem duas UDTs que são gerais, ou seja, contempla todas as outras. Só que em determinadas aplicações, como não é obrigatória a utilização de todas, você pode utilizar só a UDT que convém. Neste caso, como linkamos todas lá, vamos utilizar essas duas aqui. Então essa aqui é para todos os endereçamentos de saída e essa aqui para todos os endereçamentos de entrada. Então eu vou abrir aqui PLC Tags. Vou vir aqui e vou escolher o de entrada primeiro. Vai ser ali o R underline T2. Todas têm, né? Tá aqui, Este é o primeiro. E agora vai ser o RO2T. Então esse aqui é os endereços de leitura. E esses aqui os endereços de escrita. Agora que eu já linkei a UDT, então já está tudo mapeado, todas as variáveis lá do R. Então aqui posso vir aqui nas junções, verificar qual que é a velocidade de cada uma delas, qual que é a corrente de cada uma delas. Só que o que precisa fazer por último aqui, que tem que se ter muita atenção, é o endereçamento. Aquele endereço que a gente linkou lá no GSD, ele tem que estar aqui nas variáveis também. Então, para uma UDT, a gente aponta só o endereço inicial. Então aqui eu tenho de entrada, aqui eu tenho de saída. Voltando lá no Device Networks, aqui embaixo, vou abrir o Device Overview. Então, o de entrada é 126 e o de saída 128. Então, vou voltar lá. Então, aqui vai ser I126.0. Aponta sempre o primeiro bit. E aqui vai ser Q128.0. Agora sim. Neste momento, tanto a parte de hardware aqui, relacionada ao GSD, tá ok, que nós fizemos a configuração e também linkamos
todos os blocos aqui, quanto a parte das variáveis aqui também está ok. Então agora, se a gente precisar aqui de qualquer variável, por exemplo, aqui sei lá, um registrador, um bit de registrador. Então nós temos aqui qual que é, este nome já veio pela UDT, e o endereçamento veio devido ao fato de que a gente colocou primeiro o endereço correto, todos eles aqui agora estão corretos. E é basicamente isso, tudo sobre a instalação do GSD aqui, utilizando o exemplo da UR. Lembrando que cada dispositivo tem a sua configuração. No momento em que você baixar, dá uma olhada nos PDFs, porque normalmente é de forma bem clara o que precisa fazer, como que linka, se tem alguma particularidade ou não. Mas o que é fato é que, depois que está aqui dentro do Tia Portal, a parte de configuração de hardware, endereço de IP e nome é semelhante a todos os outros. Isso porque a gente está fazendo aqui, comunicando em Profinet, né? E é isso. Tudo sobre GSD aí, utilizando um exemplo do robô colaborativo da UR, e que é válido também para outros dispositivos de forma semelhante. Até a próxima aula.